Dois. Ver aqui. Então, eu coloquei aqui. As contas de resultado. A despesa, quando ela vai ocorrer? Ocorre quando há um pagamento que não se converte em um ativo. Ou seja, eu fiz o pagamento lá da manutenção do meu terreno, mas isso daqui não virou um ativo para mim. Foi só um gasto. Eu só gastei e não vai ficar lá registrado na empresa. Então aí ocorreu uma despesa. Aí dois, ocorre quando há diminuição do nosso ativo sem outro ativo no lugar. Que também pode ser utilizado como mesmo exemplo. Eu paguei lá a nossa despesa de limpeza e conservação no valor de 500 e não entrou um outro ativo no lugar. Mas aí ele também pode ocorrer como? O nosso bem desvalorizou. Por exemplo, é, vimos lá que nós temos um terreno. Vamos supor que esse terreno que custava 10 mil, ele desvalorizou e ele não vale mais 10 mil. Ele agora vale 8 mil. Então a gente ocorreu uma despesa, porque a gente vai ter que ajustar esse valor do nosso terreno, que antes era 10 mil e agora ele vai passar a ser 8 mil. Então vai diminuir o nosso ativo e não vai entrar nenhum outro ativo no lugar. Só está diminuindo o meu ativo, então aí vai ocorrer também uma despesa. E o 3. Ocorre quando surge um passivo sem um ativo, que pode ser assim. Eu fiz esse empréstimo, né? Cadê aqui? Fiz um empréstimo no valor de 7 mil. E aí, eu passei da data de vencimento de pagar esse empréstimo. Aí o que ocorre? Vai surgir multa e juros por conta do atraso do pagamento. Então, está surgindo um novo passivo, eu vou ter que pagar a mais porque eu passei do vencimento. Então, vai surgir um passivo, que é uma nova obrigação, que a entidade vai ter que arcar, vai ter que pagar, sendo que não vai entrar nada no lugar, você simplesmente vai estar pagando porque você passou do vencimento. Então, aqui também ocorre uma despesa. Aí a receita, ela vai ocorrer na venda de mercadorias, vai ocorrer também quando surgir.
um ativo sem o outro, sem o passivo, que também pode ser o mesmo exemplo de juros. Pode ser que eu tenha, eu vendi a prazo para fornecedores, por exemplo, e aí esse fornecedor passou do vencimento. E aí ele vai ter que pagar multa e juros. Quando ele atrasa o pagamento, então vai ter para mim o recebimento de juros e multa. Então está surgindo para mim um direito de receber um dinheiro que eu não tinha antes para receber. Então aí está surgindo uma receita, que é uma receita de juros, e pode ser chamada também de juros ativos. Você conseguiu entender agora? Pronto. Aí no lançamento e a gente fez o pagamento de 500, sendo que não vai entrar nada para a empresa está simplesmente gastando para poder fazer a limpeza e a conservação no terreno. Então a gente ocorreu a despesa de limpeza e conservação no valor de R$ 500. Então saiu do nosso caixa e surgiu a despesa de limpeza e conservação. E a gente debita. Aí deixa eu colocar aqui também. Despesas. Aumenta com débito, com crédito. A receita aumenta com crédito e diminui com débito. Agora a gente vai fazer o que a questão pediu ainda. Aí a gente fez o razonete tá ok. O diário vai ser a mesma coisa do razonete, só que você vai trazer para cá. Por exemplo, no lançamento um, eu debitei aqui o meu banco em 10.000, debitei o nosso caixa em 5.000, debitei veículos em 25.000 e creditei o capital social em 40.000. Então, no diário, é só trazer o lançamento que você fez no Razonete para o diário. Ou o contrário, você pode fazer primeiro o diário e depois levar para o Razonete. Também tanto faz a ordem. Aí deixa eu colocar aqui o lançamento 1. Lançamento A. Vou tirar aqui. Pronto, aí pode fazer, né? Ou primeiro o diário e depois o Razonete. Ou o Razonete e depois você passa para o diário.
Aí a gente já fez os razonetes, o diário fica aí como exercício. Aí o balancete de verificação de 6 colunas. A gente vai trazer todas as contas que estão nos razonetes, o saldo inicial, a movimentação e o saldo final. Deixa eu só ver se eu consigo melhorar aqui essa questão da formatação, meu Deus. Pronto, é o balancete de verificação. Nenhuma conta teve saldo inicial. Deixa eu colocar aqui o contábil também. Nenhuma conta teve saldo inicial. Então, aí as movimentações do período. Aí vamos aqui, banco, deixa eu ver como foi, banco. Vou fazer todas as contas que estão nos Estados Unidos. Caixa, veículos, capital social, terrenos, financiamento, estoque, fornecedores, máquinas e equipamentos, empréstimos bancários, receita de vendas, custo da mercadoria vendida, despesa de limpeza e conservação. Aí nas movimentações nós vamos pegar o total, a soma das movimentações que teve no período dos lançamentos, que aí são os lançamentos que nós fizemos, vou trazer para cá. Aí, banco, eu movimentei o total de 22 mil no débito e o total de 12 mil no crédito. Aí, o caixa, eu movimentei 5 mil no débito e 500 no crédito. No capital social, não, veículos. Veículos, nós debitamos 25 mil e não creditamos nada. No capital social, nós debitamos nada e creditamos 40 mil. Nos terrenos, nós debitamos 10 mil e não creditamos nada. No financiamento, nós debitamos 1.000
e creditamos 10.000. Os fornecedores, nós debitamos, cadê? 6.000, não fornecedores mesmo. Não, esse é o estoque. O estoque, nós debitamos 6.000 e creditamos 3.000. Nos fornecedores, nós debitamos 6.000 e creditamos 6.000. As máquinas e equipamentos, nós debitamos 5.000 e creditamos nada. Nos empréstimos bancários, nós não debitamos nada e creditamos 7.000. Na receita de vendas, nós não debitamos nada e creditamos 5.000. No custo da mercadoria vendida, nós debitamos 3.000 e não acreditamos nada. E por último, despesa de limpeza e conservação, nós debitamos 5.500 e não acreditamos nada. Então, aqui o total, deixa eu colocar aqui a fórmula. E aí fica aqui, 83.500 a débito e 83.500 a crédito, nas movimentações. Estou com alguma dúvida nessa parte? Vou espirrar aqui. Aí, no saldo final, a gente vai trazer os saldos finais de cada conta. Então, o banco, quanto ficou no saldo final? Ficou 10.000, exatamente. Aí dá para fazer até por aqui mesmo, né? Aqui, a gente viu que no caixa tinha 500 e saiu, tinha 5.000 e saiu 500. Então, é 5.000 menos 500, 4.500. Aí, veículos, não movimentou nada, então continuou 25.000. Capital social, continuou os 40.000, a crédito. Terrenos, 10.000, não movimentou, a crédito, então continuou os 10.000. Aí, o financiamento, era 10.000, a gente pagou 1.000, então ficou 9.000. O estoque a gente tinha 6.000, mas saiu 3.000, então ficou só 3.000. Fornecedores, ficou zerado. Ao mesmo tempo que a gente constituiu 6.000 para pagar, a gente pagou 6.000. Máquinas e equipamentos, a gente debitou 5.000 e não creditou nada, então ficou 5.000. É, empréstimos bancários. Constituiu 7.000, mas não pagou nada. Então, continuou. Deixa eu ver. 7.000. Receita de vendas, a mesma coisa. 5.000. Aí, custo da mercadoria vendida, mesma coisa. Só que é a débito. Despesa de limpeza e conservação, a mesma coisa, só que é a débito. Aí, colocar aqui a fórmula.
Pronto, aí a gente fez o balancete de verificação. Aí agora vamos fazer primeiro a demonstração do resultado do exercício, para depois fazer o balanço patrimonial. Vou trazer aqui pro lado, que tá muito ruim aqui. Peraí aqui. Vou trazer. um- Trazer pra cá. Pronto. Aí nós vimos o quê? Podemos fazer o resultado do exercício. Nós vamos colocar todos os valores de conta de resultado que houve durante o período. Então, receita de vendas. A gente teve a receita de vendas no valor de. Deixa eu ver quanto foi. A receita de vendas de 5.000. Aí, para a gente vender esses 5.000, quanto nos custou as mercadorias? Aí nós vimos que foi o valor de 3.000. 3.000. Aí quanto foi o nosso lucro bruto? 2.000. Porque a receita de vendas menos o custo de mercadoria, nós chegamos no lucro bruto. Aí não teve despesa administrativa nem de salários. Nós tivemos despesa de limpeza e conservação. No valor de 500. Aí nós chegamos no lucro líquido de 1.500. Porque o nosso lucro bruto de 2.000 menos a despesa de limpeza e conservação de 500. Assim, se for cobrado na prova, uma DRE vai ser assim mais simples. Será menos deve, né? Uhum. Aí você conseguiu entender, a gente já tinha feito a explicação anterior, certo? E o que aconteceu aqui? Entendi. Pronto. Então agora nós vamos fazer o balanço patrimonial. Aí no nosso ativo, a gente vai ver quais pontos tiveram. Deixa eu só ajustar aqui um pouco. Vou ter que tirar daqui, senão fica ruim.
Ui, pronto, aí no nosso ativo, a gente vai ter o caixa, o banco, os veículos, o terreno, as máquinas e o estoque. Sendo que o circulante, ele vai ser ou o dinheiro em caixa, ou o dinheiro no banco, ou o dinheiro a receber, que seria duplicados a receber, por exemplo, ou então estoque de mercadorias, ou então estoque de produtos de limpeza. É, basicamente, para vocês é isso. Aí no ativo não circulante vão ser aqueles bens que a entidade, que a empresa pretende continuar e utilizar deles. Então vai ser aqui terrenos e veículos e máquinas e equipamentos. A entidade não pretende vender, ela vai utilizar nas suas atividades. Então, a gente começa primeiro com o que já é dinheiro, que no caso é o nosso caixa, tem 4.500. Depois vem o nosso banco, porque não é dinheiro em espécie, é o dinheiro que está na conta. Então, o banco nosso ficou 10.000. Aí teve outros ativos circulantes também, que é o nosso estoque. Deixa eu colocar aqui mais para baixo. Quanto que ficou no nosso estoque? Foi 3.000. Aí depois vai vir banco, caixa, o estoque a gente já colocou. Aí ficou faltando veículos, terrenos e máquinas. Pronto, aí esses três eles vão ser não circulante porque a empresa não utiliza, a empresa, quer dizer, não, a empresa não quer vender, não é dinheiro, e como são coisas que a entidade vai utilizar no dia a dia da empresa, ele vai ser um ativo não circulante. Então, veículos, terrenos e máquinas e equipamentos. Na verdade, não era nem para ter baixado aqui. Aí vai ser o nosso imobilizado. É veículos, máquinas, e terrenos. Ah, nossos veículos ficou veículos 25.000, terrenos 10.000 e máquinas de equipamento 5.000. 25, 10 e 5.
Pronto. Aí o nosso ativo não circulante ele vai ser o nosso imobilizado, que deu 40.000. E o nosso ativo circulante vai ser caixa banco estoque, que somado dá 17.500. Aí o nosso ativo total vai ser o ativo circulante mais o ativo não circulante. E somado dá 57.500. Aí o nosso passivo, o que que a gente teve? A gente teve, deixa eu ver aqui, teve financiamento, teve fornecedores e teve empréstimos, né? Pronto. Então, fornecedores, financiamento e empréstimo. Deixa eu pôr aqui para baixo. Então, nossos fornecedores foi a compra do estoque que ficou zerado, né? Então, não precisa colocar, na verdade. Lembrei agora que ficou zerado. Deixa eu tirar. Então, ficou financiamentos 9.000 ainda para pagar. E os empréstimos ficou quanto? Ficou 7.000. Teve algum outro aqui que você identificou? Ficou faltando? No... Acho que não, né? É financiamento, fornecedores e empréstimos. De resto. Aí, vamos ter aqui nosso patrimônio líquido, o capital social. Isso, 40.000. Tá me dando uma raiva. É, vai entrar o lucro. Menino, tá me dando uma raiva essa mudança de formatação. Pronto. Aí 40.000, nosso capital social. Então, a soma, 40.000. Aí 57.500 e 56.000. É justamente o que você falou, que tá faltando. Que é o nosso lucro. Então a gente vai colocar aqui no nosso patrimônio líquido, lucros acumulados de 1.500. Como assim? Tem que bater o quê? Peraí, né? Esse mais isso que eu tô colocando aqui a fórmula. Sim, aí o ativo ele tem que bater igual a soma do passivo mais o PL. Deixa eu só ajustar aqui as fórmulas. Esse, sim. Aí o ativo, a soma do ativo, que deu 57.500, tem que dar igual a soma do passivo mais o patrimônio líquido. Deixa eu só colocar aqui. Vou colocar, faltou colocar. A gente colocou ativo circulante, falta também colocar passivo circulante.
Aí, viu? O que que era, o que que tu falou? Não, é circulante. Por quê? Porque, deixa eu ver aqui os empréstimos, ele não falou de empréstimo. É, aí justamente por conta da quantidade de parcelas e também por conta de outras coisas assim mais avançadas que não cabem. Ainda que acho que você não deve ter falado não. Porque o nosso passivo circulante ele vai ser tudo até o final do ano seguinte. Ou seja, a gente está em maio de 2025. Nosso passivo circulante vai ser tudo até o final de 2026, ou seja, dezembro de 2026. Aí, por exemplo, o nosso passivo circulante ele vai ser basicamente 1 ano e 6 meses, porque nós estamos no meio do ano, já no finalzinho do mês de maio. Então a gente tem 6 meses de 2025 mais um ano de 2026. Aí também para vocês ela disse, resumiu que é 12 meses, né? Isso, aí ela resumiu que é 12 meses. É porque é a contabilidade básica, né? Não é para vocês saberem assim tão a fundo. Mas essa outra explicação que eu falei, ela é a mais correta. Ela disse que é 12 meses porque ela considera que está sempre no final do ano do exercício. Então, ela considera que a gente está sempre em dezembro. Isso, isso, pronto. Exatamente. Aí, como são poucas parcelas, e não vai chegar até o final do ano seguinte. Aí, por isso é circulante. E ficou alguma dúvida? Pronto. Aí eu vou encerrar aqui e vou mandar a planilha para você. Infelizmente, mais uma vez não deu certo, né? Nossa graça. Tinha que ser alguém com um computador para ver se conseguia. Infelizmente não tem. Então eu vou mandar aqui para você.